que tem uma turma que só está preparada a dizer não. Inviabiliza qualquer gestão. Não pode. Porque o que tiver de ser dito tem que ser dito. Agora vamos pensar em apontar o problema e também apontar soluções. Mas o que ocorre, via de regra? A procrastinação. Porque chega a um determinado ponto que encarar um problema, por quê? Porque se eu mexo aqui, eu vou trazer problema com esse outro que tem importância política. E o que você acha que potencializou, inclusive, para esse... É um ponto muito grave, né? Você dizer que teve um agravo de saúde em razão da carga emocional já somatizada durante... Se eu mexo nesse, vou. Aí eu vou deixando. E aí, meu amigo, chega uma hora que você, de fato, não tem como decidir. De que é necessário que ele tenha alguém técnico do lado, até mesmo para botar na boca do gol. Mas os estados fazem, mas depois de 2000. Não adianta a gente reiterar os problemas e pensar que no último dia do mês vai corrigir tudo o que aconteceu no ano passado, porque... E ela acontece de acordo com as previsões que todos nós recebemos e que a gente passa a fazer análise. Se aquela receita se consolida, qual a dificuldade que eu vou ter se eu conhecer o meu custo, a minha despesa e eu encaixar dentro dessa receita? Fala, comunidade, tudo bem? Está no ar mais um VMcast, o podcast da comunidade setor público. Um projeto da comunidade que a gente faz com tanta alegria, trazendo pessoas especiais, pessoas que têm uma referência importante no setor público e traz uma contribuição de utilidade pública e que tem uma relação direta com o que essas pessoas são. Profissionais que têm uma brilhante carreira, uma trajetória no setor público, não apenas na formação acadêmica, mas também com suas entregas. E eu estou aqui com alegria profunda, porque eu estou recebendo nada mais, nada menos, aqui tem um mistério, que o mestre, meu amigo querido, professor Terence Lessa. Quero agradecer por estar aqui conosco. O Papo da Comunidade Setor Público, a gente costuma dizer que é um presente estar aqui, porque as nossas discussões são discussões que têm a sua leveza, mas ao mesmo tempo o conteúdo traz contribuições significativas às pessoas que atuam no setor público e é motivo de muita alegria tê-lo aqui. Eu, antes de falar do currículo do nosso amigo mestre, professor Terence Lessa, eu vou obviamente franquear a palavra para que ele dê as boas-vindas à turma da comunidade setor público, mas esse papo espera. Papo de gestor, papo técnico, papo de alguém que tem uma trajetória no setor público brilhante e que vocês seguramente não vão perder. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Vitor, por mais uma vez estarmos aqui batendo papo com a comunidade do setor público. Eu que faço parte dessa comunidade, aos amigos e amigas aí que fazem parte dessa grande comunidade que tem trazido muitas contribuições para o ambiente dos profissionais que atuam no setor público. Para mim é motivo de muita alegria, muita honra poder estar aqui dividindo esse espaço com você. O prazer é nosso, irmão. Interessante que essa semana foi domingo. Foi sábado e domingo, a comunidade, a gente está, obviamente, aqui numa gravação. Hoje, eu posso até falar a data, né, Fredando? Hoje é 17 de fevereiro. Possivelmente daqui a uma semana, mais ou menos, 2 semanas, essa gravação esteja disponibilizada para a turma da comunidade. Mas ontem a gente teve um dia emblemático que a gente passa de mais de 1.000 seguidores, na verdade, mais de 1.000 integrantes no grupo da comunidade. Eu costumo dizer que é uma confraria do setor público, pessoas que têm uma experiência e que compartilham documentos, informações. É muito bacana, mas eu não vou delongar muito, porque o nosso papo é curto, eu estou lendo aqui. Eu tentei resumir o currículo do professor Terence, porque a sua trajetória se confunde com a pessoa que é, porque ao mesmo tempo que é essa pessoa fantástica, a sua militância do setor público se confunde como gestor, como técnico, e hoje a gente tem um combo especialíssimo de alguém que tem uma experiência da gestão pública, que eu vou falar. Ele é ex-prefeito de Botirama por 2 gestões, atualmente é suplente de senador aqui no estado da Bahia. A gente tem pessoas de todo o país que assistem os podcasts da comunidade do setor público, o VMcast, e aqui a gente fala que a gente tem um suplente senador que também é administrador, é contador, especialista em gestão pública, em contabilidade gerencial, e tem uma trajetória consolidada no setor público, e hoje
além né, da sua atuação, né, como na condição de suplente de senador, ele também é um técnico que presta serviço em todo o país, na área de gestão de resultados, de orçamento, contabilidade, enfim, é um entusiasta do setor público. Mais uma vez, eu agradeço a esse amigo, irmão, por estar aqui conosco. Eu quero já começar o nosso bate-papo, Terence, contigo, porque seguramente já deve fazer parte do seu dia a dia, né? Você tem hoje uma trajetória consolidada, brilhante como consultor do setor público, palestrante, professor, mas como foi o início da sua jornada no setor público? E aí você vai ficar à vontade para falar, mas como foi o início dessa jornada? Esse questionamento é um questionamento que eu costumo, em oportunidades que tenho, falar sem um pingo de receio. E quando o professor Vitor narra um currículo profissional acadêmico, é importante dizer que a gente valoriza muito, sim, o estudo, a graduação, a especialização, a dedicação e se aprofundar nos seus conhecimentos para atuar naquela área que você determina que será a sua profissão ou até mesmo a sua passagem, como é o caso da política, né? Mas existe aí uma separação muito grande de alguém que lidou como administrador no ambiente da gestão privada. Ao chegar na administração pública, pensa-se que é gestão. E a gestão é gerir pessoas e gerir recursos. Verdade. Porém, existe aí uma distância muito grande nessa relação, porque a política, para quem não conhece, a gestão da relação política, ela acaba sendo um fator determinante para o sucesso ou não do administrador. Verdade. Então, na administração privada, a gente faz aquilo que seguramente não foge à regra da lei, mas a gente faz aquilo que a gente quer, né? Você como empresário, você como um profissional liberal, um empresário que tem a sua empresa, que você abre ou fecha a hora que você determinar, no ambiente da administração pública a gente sabe que existe a regra da lei e que nem tudo a gente pode fazer como a gente deseja. E eu, assim, costumo dizer, e sem um pingo de receio, tá? Quando a gente se propõe a atuar nesse segmento da consultoria na administração pública, é óbvio que algumas pessoas param e pensam, porra, como é que foi o passado desse gestor quando esteve à frente do seu município? E eu posso dizer, sem um pingo de receio, muito mais errei do que acertei. E tenho, assim, com muita humildade e orgulho de poder falar isso, porque eu acho que as pessoas que têm a humildade de reconhecer e de ouvir aqueles que já passaram por aquelas determinadas dificuldades, eles têm muito menos possibilidade de errar do que aqueles que se achavam e achavam que sabia de tudo e chegaram e quebraram a cara. Então, eu fui uma dessas pessoas que poderia ter ouvido mais, mas em razão, naquela ocasião, de ter uma vida profissional, empresarial, naquela ocasião bem-sucedido, eu imaginei que chegar à frente de uma prefeitura pequena, como a da minha cidade, de 27 mil habitantes, fosse uma coisa muito simples, né? Que era pequeno. E aí eu incorri no erro de grande maioria dos prefeitos, né? Começar a levar a gestão a toque de caixa. E aí os problemas da política começam a chegar, e se você não está preparado com um bom planejamento, com a consciência de que há de fato o que se ouvir daqueles que já viveram, ou pessoas que estão próximas e querem contribuir, e você achar que sabe tudo, você seguramente vai bater muita cabeça. E assim foi comigo. Olá, meus amigos e amigas, estão vendo esse QR Code aqui? Espero, antes de mais nada, que vocês estejam gostando do nosso bate-papo. O podcast está super legal, né? Estão abertas as inscrições para o curso de formação de controladores e consultores municipais. Um curso feito para você que atua no controle ou atua na área da assessoria a municípios e que quer discutir com os grandes mestres do setor. Orçamento, convênios, contabilidade, patrimônio público, são tantas matérias com tantos mestres que eu vou deixar para você escanear o QR Code ou acessar o link que está na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem. Forte abraço. Assim foi comigo no meu primeiro mandato. Agora, assim, como eu quero ouvir como foi seu primeiro mandato e, obviamente, fazer uma relação com o seu trabalho de consultoria, fala de gestão de resultado, você trabalha muito com indicador, acho bacana quando você... infelizmente não é comum hoje a gente falar de indicador, porque o indicador é uma referência de onde a entidade quer chegar, é um marcador
de uma ambiência da administração pública e você vai fazendo monitoramento até você chegar ao índice que você espera. Então, eu acho muito bacana, porque você fala de resultado, não é algo muito típico, e seguramente isso deve ter vindo da sua experiência no setor privado, enfim, embora o setor público, o indicador seja extremamente necessário, é o que eu defendo. Mas eu quero retornar, eu quero trazer para os dias de hoje, e aí depois você vai fazer uma comparação. A gente vai fazer uma espécie... Aqui a gente não está no centro espírita, mas a gente vai fazer algumas regressões. Eu vou fazer já uma pergunta que, de repente, eu poderia até fazer no final. Se Terence Lessa, porque a gente tem muitos gestores e gestoras que estão inaugurando as suas experiências na administração pública, aqui falando da administração pública municipal, e tem muita gente emocionada, né? Falando... contratando exacerbadamente, falando do gestor anterior, fazendo uma revolução administrativa sem fazer um diagnóstico situacional. A gente está falando, esse ano é ano de PPA, logicamente tem LDO, tem LOA, mas se você estivesse inaugurando uma gestão, uma administração, lembrando que você tem uma experiência de gestor anterior, enfim, com erros e acertos, e você fala com muita transparência, às vezes muito mais erros do que acertos, e com tudo que você construiu, sobretudo como consultor, como você agiria iniciando essa administração agora? Pergunta que não cala. Não tem dificuldade para poder responder, né? Eu diria que eu agiria como eu agi a partir do segundo ano do segundo mandato. Após passar por uma experiência dura de esgotamento mental, físico, e ter sido obrigado a parar, porque o que eu sofri foi um esgotamento, né? Quando eu tive a paralisia facial, que eu cheguei a 110 quilos, que eu passei a tomar remédios para hipertensão, passei a tomar remédios para diabetes, tudo em razão de um ritmo que eu imprimia dentro da administração pública, que era um ritmo de trabalho como muitos prefeitos vivem esse ritmo, né, que perdem a sua qualidade de vida, perdem a oportunidade de ver o seu filho crescer, mas tudo com a justificativa de que é em prol do desenvolvimento, em prol da relação com o povo, e eu acho que deve ser. Mas tudo isso ocorreu comigo, por quê? Porque eu sabia o que fazer, como fazer, mas eu não fiz logo no início, porque é comum, Vitor, e aí os prefeitos que me assistem nesse momento, prefeito de primeiro mandato, eu diria assim, olhando no fundo dos olhos desses prefeitos, e que seguramente alguns vão me ouvir e talvez ouvirão, mas não escutarão, tá? E outros lembrarão lá no futuro daquele conselho que talvez tivesse ouvido aqui hoje pela parte de Terence e de Vitor. Planeje a sua administração. Quando a gente fala de planejar, a gente escuta desde criança que a gente não deve gastar mais do que o que a gente ganha, que a gente não deve colocar a mão onde a gente não alcança. Só que o grande problema por parte dos gestores, e isso ocorreu comigo, né, é diferente de muitos gestores que talvez nunca tinham tido a experiência com a administração, com gerir recursos. Eu já tinha, mas eu tinha na vida empresarial. E na administração pública, hoje que data hoje? 16 de fevereiro? 17 de fevereiro. Com toda a absoluta certeza, não tem um prefeito que não esteja com a sensação de que o seu caixa está gordo. A sensação de que irá poder fazer tudo. Por quê? Porque quando você assume o mandato, por mais que existam problemas do passado, mas esses problemas não impactarão você no primeiro ano, ao ponto de deixar você passar por grandes dificuldades financeiras. Então você faz caixa e a falsa sensação de que você continuará a ter aquele volume na virada do mês de saldo bancário em contas com disponibilidade de custeio, lhe fazem cometer grandes erros, que é a contratação exacerbada, né? É a falta de limite nos acordos de adicionais, a contratação desnecessária de determinados serviços que talvez não precisariam ser contratados naquele momento. Então, quando não se tem indicador, quando não se trabalha um bom planejamento financeiro, de fluxo de caixa, você acaba tomando decisões que lá na frente, para você voltar, dá trabalho, porque trazem impactos políticos. E aí, muitos deles acabam cometendo um grande erro de fazer demais, pisar no acelerador antes da hora, e quando se aproxima do final do ano, ou quando chega 2026, que é o ano que vem se aproximando, que tem eleição,
ele para e pensa, mas se eu fizer isso agora, isso pode impactar na popularidade e isso pode me trazer um prejuízo eleitoral. E não há como você pensar que a administração será exitosa se você não tiver um ambiente político favorável à governabilidade. Então, o conselho que eu daria, né, ou como eu agiria, sem sombra de dúvida, seria pé no freio, contratação lenta. As pessoas compreendem, sobretudo os 100 primeiros dias de governo. Você precisa conhecer o seu terreno, conhecer o seu território, saber o tamanho, saber quanto custa rodar a sua máquina. E aí, meu amigo Vitor e os amigos da comunidade, eu posso falar com toda a convicção. Isso não é incomum, e não é na Bahia, né? Se você reunir com 10 colegas prefeitos, 8 não saberão responder quanto custa a sua operação, quanto custa rodar a sua máquina. Então, hoje, meio de fevereiro, muitos não sabem quanto custa rodar sua máquina ainda. Tudo bem, tem pouco tempo, mas como que eu vou contratar? Como que eu vou contratar investimentos com recursos próprios ou financiamento de Fundeb ou do próprio Custeio na Saúde, projetos e investimentos, se eu não sei quanto custa rodar a minha máquina, o que é básico para o funcionamento e a prestação de serviço à sociedade? Aqui, Terence, muito bom ouvir você falar. E aqui eu fico anotando para aprender, tá? Eu não tenho um mínimo pudor de falar. E em cada fala, obviamente, a gente traz a possibilidade de fazer relações com aquilo que a gente entende que seja a vivência daquele ou aquela que foi convidado para estar aqui no nosso bate-papo. Eu posso até me ousar falar e concordo com você, que as entidades não fazem um diagnóstico situacional porque pensa que a administração é algo etéreo quando é visto de longe. Uhum. Então, um gestor, a gestora que assume uma administração, que ouve na mídia a realidade de um município que está no governo, ou que no período da campanha faz um plano de governo baseado naquilo que espera do município, sem entender a realidade financeira. E depois a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que você desempenha de fazer gestão de fluxo de caixa. Acho que é algo muito válido da nossa conversa. Ao mesmo tempo, com sua experiência, você coloca alguns pontos importantes que os gestores e gestoras precisam atentar. Agora eu quero que você abra o coração, já que no começo você colocou com muita tranquilidade que errou durante o período que você era administrador público, que você foi prefeito. Quais os principais erros que você acha que cometeu nesse período e o que você acha que potencializou, inclusive, para esse... É um ponto muito grave, né? Você dizer que teve um agravo de saúde em razão da carga emocional já somatizada durante uma administração, você tão jovem e tendo que administrar tudo isso. Quais foram os principais erros que você cometeu? Os principais erros, na verdade, a grande maioria são os erros que grande parte dos novos gestores cometem, que é justamente em razão do não conhecimento da sua realidade, você começar a contratar, a assumir desafios com o anseio da resolução de problemas no curto prazo, porque a gestão são 4 anos. Então, se você começa pisando no acelerador na medida, após conhecer a sua realidade, após você montar um bom planejamento financeiro, você passará a tomar decisões com base em indicadores. E aí, você que é um profissional atuante em órgão de controle, você sabe que hoje o papel da contabilidade, os escritórios de contabilidade, todos eles sem distinção, eles cumprem um papel junto às administrações com o objetivo, na sua maioria, de atender aos órgãos de controle. Então, existe uma preocupação com os índices constitucionais, que deve existir, afinal de contas, existe a lei de responsabilidade fiscal, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que nem tudo aquilo que se idealizou, nem tudo aquilo que foi construído no orçamento do ano anterior, que, por sinal, foi construído por parte da gestão anterior, nem tudo aquilo vai se materializar. Então, é fundamental que a contabilidade gerencial seja trazida para a realidade do ambiente da administração pública. Então, quando eu falo muito de fluxo de caixa projetado, nada mais é do que o orçamento, mas o orçamento da vida real. Então, quando você passa a trabalhar com um bom planejamento financeiro, você possibilita com que você tome decisões com base naquilo que, de fato, você pode cumprir.
Então, é natural, Vitor, que os erros que cometi foram erros que me ocasionaram grandes dores de cabeça no cumprimento das obrigações nas suas datas respectivas corretas, acordadas com os seus fornecedores. Então, enquanto dos colegas prefeitos já viveram pessoas sérias, que têm um nome a zelar, alguém que entrou justamente porque depositou-se a confiança da população na sua trajetória e muitas vezes terminou saindo pela porta do fundo porque acabou se enrolando por querer entregar demais. Então, quando você não sabe a dose, né? Então, quando você vai a uma consulta, o médico não tem o tempo para lhe examinar, ele seguramente não vai dar a medicação correta ou a dose correta. E isso, sem sombra de dúvida, vai acarretar num agravamento da sua saúde. E na administração não é diferente. Então, você passa um determinado momento, quando você não vigia e não segue, de fato, um bom planejamento, você acaba tendo que ir lá na frente, e nunca vai acontecer. Olha, eu digo para você, nunca, eu não conheço um prefeito que enfrentou problema de ordem financeira da administração no primeiro ano. Muitos duram até 2 anos, mas quando chega no terceiro ano, começa a grande dificuldade. Mas é porque o problema só existiu no terceiro ano? Não. É porque a gordura que se acumula ao longo do primeiro ano é uma reserva que, ao longo dos meses subsequentes, ele vai queimando, mas não vai se dando conta. Então, eu costumo dizer que a grande parte dos prefeitos, eles controlam o caixa, mas não controlam o custo. O que eu quero dizer com isso? Se hoje, de 10, você perguntar, 8 não irão responder. Quanto foi o seu consumo de medicamento ou de peça no mês de janeiro? Eles vão responder quanto eles pagaram, mas não quanto consumiram. Existe o controle de caixa, mas não existe o controle de consumo por competência. Eu quero saber o quanto eu consumi, o quanto custou aquilo naquele determinado mês. Mas e por que ocorre isso, Terence? Ocorre isso porque, primeiro que no início existe a dificuldade das contratações. E aí, aqui a gente não está para fantasiar um mundo que não é o real, tá? Alguns contratos foram renovados, outros não. Existem as dificuldades com as contratações a princípio. No decorrer do mandato, a gente sabe que existe muito problema de gestão de setor de compras, que muitas vezes impossibilita o controle efetivo do consumo. E aí algumas práticas que não são legais, mas acabam se tornando comuns e que a gente encara, porque na administração pública tem muito disso. Tem coisa que é imoral, mas não é ilegal e vice-versa, né? E que a gente precisa passar a corrigir, por quê? Porque por muito pouco muitos caem, né? E alguns permanecem cometendo grandes erros ou pequenos erros e não têm a oportunidade de corrigir. Mas eu estou fazendo todo esse arrudeio para dizer o seguinte: quando a gente para pensar de fato, eu me recordo que em 2015, no auge da minha dificuldade, já no terceiro ano de mandato, eu ouvi um cara dizer assim: fazer gestão pública é bom demais, é fácil demais. A receita é certa, todo dia 10, dia 20, dia 30. Tem esse ditado popular, né? Como se a receita fosse só FPM. FPM. E no momento que eu estava ali, patinando para tentar botar as coisas em dia, eu ouvi aquilo, é como se tivesse chegado em mim e dado um tapa na cara. Só que, passado o tempo, quando eu entendi que, de fato, isso é verdade, a receita, ela é previsível. Então, se a receita é previsível e ela acontece de acordo com as previsões que todos nós recebemos e que a gente passa a fazer análise, se aquela receita se consolida, qual a dificuldade que eu vou ter se eu conhecer o meu custo, a minha despesa e eu encaixar dentro dessa receita? Ocorre que nem todo saldo que tem em conta hoje é superávit, porque alguns de nós não sabemos nem quanto é que está devendo a determinados fornecedores. Sabe o que está na contabilidade de liquidez e não está pago. E o que está fora? Porque a gente está falando aqui do que é a vida real, correto? Então, a nota fiscal que não pôde ser emitida, porque é um problema no sistema, mas não podia deixar o paciente morrer, teve que resolver o problema. Então, existem algumas coisas que, seguramente, até por parte dos órgãos de controle, eles já sabem que existe, que não há um crime imputado ali, né, que não há uma penalidade de inelegibilidade, mas que é uma falha que precisa ser corrigida, que no próximo mês não pode ser repetida. Então, se eu não tenho o controle do meu custo, como que eu vou determinar qual a minha capacidade de investimento? Agora tem uma coisa, muitos gestores parece que só estão preocupados, e aqui tem muitos técnicos que estão assistindo, assessores,
pessoas que trabalham em controladoria, contabilidade, jurídico. E aqui a gente tem várias questões aqui para discutir, porque nessa abordagem que foi perfeita, que retocável que Terence apresentou, você trouxe algumas questões, né? Que o planejamento, você tem que fazer o planejamento financeiro para governar com indicadores. Então, veja, por quê? Muitos gestores, e aqui eu gostaria que você compartilhasse, né? Se você está gostando, seguramente está, compartilhe com os seus, dê o like, obviamente, porque o algoritmo gosta dessa movimentação, porque é uma discussão extremamente válida, importante e de utilidade pública. Sobretudo você que é assessor técnico e que muitas vezes tem gestores que estão do seu lado e não estão ouvindo. E é por isso que a importância de uma equipe técnica qualificada para produzir essas informações. Muitas vezes tem gestores que governam mal também, porque também são mal assessorados. Sim. E aqui eu estou responsabilizando ele enquanto gestor, porque ele tem a possibilidade de ter pessoas que bem assessorem, né? Mas assim, tem uma coisa muito interessante, Terence, que eu percebo. Você está falando de gestão financeira, gestão orçamentária, a gente está falando do planejamento. Mas ainda existe uma confusão de entender que o planejamento está de um lado e o que o financeiro está do outro. Eu me lembro, né, eu tive a grata alegria, a felicidade de ter uma experiência antes de trabalhar com fiscalização. Eu fui executor anos em estados e municípios e eu vejo que é uma realidade que não muda. Você tem um planejamento onde, por exemplo, no orçamento tem X unidades monetárias lá de dotações e o secretário que muitas vezes não participa do planejamento, da concepção das peças, o prefeito também, e diz que aquilo é dinheiro e aquilo ali vai ter que se materializar. Então, existe uma desconexão prática entre aquilo que é prospectado, porque a gente tem, obviamente, como você bem colocou, a gente tem a previsão de receitas e que em alguma medida ali deveria ou deverá se realizar, algumas não, porque as receitas têm características diferentes, mas que existe esse descontrole. Mas eu quero que você coloque qual o ponto nervoso, assim que eu posso colocar, entre muitas vezes essa desconexão daquilo que é planejado e do financeiro, que muitas vezes não é objeto de um controle assertivo e que pode, obviamente, estar trazendo problema de programas governamentais que não são realizados. Primeiro, Vitor, a gente sabe que a maioria dos municípios, sobretudo da Bahia, são municípios que são abaixo de 20 mil habitantes. Existem municípios que têm a Secretaria de Planejamento, mas essa secretaria geralmente é encarada como um lugar para acomodar alguém. Não para acomodar um profissional que, de fato, irá cumprir o papel do planejamento. E nós sabemos também que a construção do orçamento, muitas vezes, não há participação dos atores que deveriam, de fato, participar, e aí chamando a responsabilidade para nós, enquanto gestores. E aí, os técnicos que nos acompanham aqui na comunidade do setor público seguramente entenderão o que eu vou dizer, que a gente, enquanto gestor público, o prefeito, sobretudo aqueles que são mais políticos, eles passam a não querer encarar a realidade e até fugir do diálogo com os técnicos. E eu me recordo que isso aconteceu comigo durante um determinado tempo. Perfeito. Porque o técnico, e aí também chamando a atenção dos técnicos, porque a habilidade na construção do relacionamento com a liderança política, isso é importante para o cara fazer ele entender que quando disser não pode de fato. Agora, nós não podemos também, na relação com a nossa liderança política, com o nosso contratante, a gente só criar o monstro, porque quando a gente só cria o monstro, a dificuldade, e ele vai lá e faz, e dá certo, e ele vai lá e faz e dá certo, vai lá e cumpre e dá certo, na concepção dele, o papel da gente é só dizer não, e criar barreira. Então, seguramente, quando ele começa a fazer isso de maneira exacerbada, lá na frente vai dar algum problema. Só que, até isso acontecer, muitas vezes, Vitor, o que passa a acontecer? Quando o controlador diz assim, quero conversar com o senhor, você já pensa logo, vem problema, vem proibição. Então, eu acho que a relação de quem atua no controle, a relação de quem atua na contabilidade, na procuradoria, tem que haver uma relação por parte de nós, prefeitos, de mais cumplicidade, de mais diálogo. E isso vai muito da liderança. Porque se o prefeito ele tiver essa consciência, se ele tiver a humildade e a consciência de iniciar o mandato, promovendo as suas reuniões periódicas, ouvindo o quadro técnico, colocando as suas angústias para que eles possam apresentar soluções. Porque nem sempre esse caminho aqui, ele sempre vai ser o melhor. Né?
às vezes o gestor se encontra numa situação, como eu vejo alguns nos dias de hoje, né? Eu estou vendo, a gente está vendo todo dia aí, o Ministério Público impede carnaval em tal lugar, sendo que é a principal festa do ano, que gera um volume monetário de receita para o município, as pessoas dependem daquela atividade, mas o Ministério Público faz a intervenção em decorrência de um decreto de emergência, que não está errado a visão do Ministério Público, mas também o gestor, quando ele para e pensa que aquele é o principal atrativo, que é uma cidade turística, e ele tem que suspender e não medir as consequências dos prejuízos causados por aquelas pessoas que já fizeram seus investimentos, os seus ambulantes, as pessoas que movimentam o comércio. Então, isso é um problema, né? Então, assim, o papel da liderança, ele é fundamental. Porque onde há diálogo e a capacidade de unir, de liderar um processo de construção, isso é quando a contabilidade não emite opinião, a procuradoria emite outra. E o controle diz outra. Agora eu vou pegar essa fala sua, porque interessante que no podcast anterior a gente teve com outros parceiros aqui, professor Tadeu, professor Marcos e também com o professor Arthur. A gente precisa desfeudalizar o setor público, sabe? E quando eu falo feudalizar, eu digo que tem uma caixinha jurídica que não conversa com a caixinha controle, que não conversa com a caixinha contábil. E aí eu quero trazer um outro ponto dentro dessa fala sua, porque é muito interessante. Aqui você vai ouvir, de repente você não gosta, você que é técnico, que é muito fácil também o gestor ter um assessoramento, quando eu falo assessoramento, eu não estou falando só de empresa, assessoramento interno. Quando a gente fala assessoramento de suporte, que tem uma turma que só está preparada a dizer não. Inviabiliza qualquer gestão. Não pode. A lei não permite. O MP não deixa. O Tribunal de Contas... muitas vezes tem a resposta e o caminho. Tem a resposta. Né? Então, aqui essa fala é uma crítica, e aqui, repito, o papo é franco aqui, a gente tem um podcast que a gente fala que é de utilidade pública, mas para construir o conhecimento a gente tem que ressignificar algumas formas de pensar, e isso é fato, mas tem uma turma técnica que fica o tempo todo dizendo para gestor que não pode. E aí eu quero fazer um contraponto agora, porque a gente faz contraponto também. Tem gestores, a gente está em início de gestão, que tem município que decretou calamidade financeira. Certo. Aí é diferente, né? Eu penso que há uma diferença aí. Sim. Na financeira e decreto de emergência para contratação. Ou até mesmo de seca ou de estiagem, que é um decreto que foi publicado no ano anterior até, e está em prazo de vigência. Né? Então, assim, tem subjetividade nessa discussão. Tem subjetividade, né? Agora, eu imagino que quando há o diálogo, quando você diz, olha, o jurídico diz uma coisa, a contabilidade diz outra, o controle diz outra. Você concorda comigo que se quando eu enfrentei determinadas situações como essa, eu tivesse tido a capacidade de dizer, venha para a mesa, para a mesa, para a mesa. Meu irmão, isso aqui é um time. O individualismo que muitas vezes permeia o ambiente da administração pública, a vaidade, o ego, coloca a gente que é prefeito em determinadas situações que fazem a gente procrastinar a decisão. E aí, eu vivo isso, Vitor. Às vezes você conversa com o prefeito, e você já deve ter vivido isso, você conversa com o prefeito, ele compreendeu aquela situação, só que quando ele desce o elevador, alguém emitiu opinião diferente. E aí a cabeça do cara, ele buga. E aí, entre não tomar decisão e tomar decisão sem saber quem vai ouvir, ele procrastina. E aí, meu irmão, pior do que decidir errado é não decidir. Então, eu acho que ter a oportunidade de ouvir 1, 2, 3 opiniões em momentos que a nossa cabeça dá esse bug aí, é extremamente necessário. Agora, cara, mas você ouvir de unidades técnicas, onde cada um faz uma coisa também, né? O cara é complicado. Dá uma bugada. Você já viu que toda hora está falando, a gente que é prefeito ainda está na... Não, eu digo isso porque eu sei que nós estamos falando aqui... Para gestores. Para gestores. Não, nós estamos falando aqui para técnicos da comunidade do setor público, né? E tem gestores, secretários e tal. Mas quando eu faço isso, é para lembrar que eu estive nessa posição. Não é que eu não tenha me despido dessa... Não, porque eu me preparei muito bem para isso, né? Então eu não tenho essa... Rapidinho, você pensa em voltar? Não tenho pretensão. Não tenho pretensão. Não digo que isso não pode ocorrer, mas se você disser, tenho planos para isso, não, de forma nenhuma. Deixa eu falar uma coisa, eu me lembrei uma coisa, você estava falando aqui, a gente está falando de tantas coisas,
papo é bacana por isso. A gente fala com o coração. Assim, a gente nem combinou nada. E assim, esse é o espírito. Então, eu quero dizer que muitos gestores que estão me ouvindo, a propósito, é @Terence Lessa. Fala aí suas redes. @Terence Lessa, Instagram e todas as outras redes também é a mesma coisa. Pronto, não tem outro Terence aí, não. Eu nunca encontrei xará. Não encontrei nenhum xará, não. Não. Xará, não. Vitor, acho que tem Vitor Maciel, mas é com C. Mas, enfim, @professor Vitor Maciel também, me segue lá no Instagram. Mas deixa eu falar uma coisa. @Vitor Maciel, tá? Eu me lembro, né, uma prefeitura que eu trabalhei, muito interessante você falando da importância da conexão dos setores e tal. E tinha uma secretaria de planejamento e o meu último cargo foi diretor de planejamento e orçamento do município. E era uma epopeia para fazer os secretários participarem do planejamento. E tinha uma empresa que dava assessoria, mas a gente tinha uma secretaria de planejamento. Eu quero mandar um abraço especial para o secretário Ivan Palma, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida profissional, né? O cara foi um processo seletivo para esse cargo na secretaria, nunca me viu. Né? Então, enfim, é um dos grandes gestores que eu já trabalhei, não apenas no planejamento, ele é um gestor de trabalho, gestor de carreira e um gestor de vida. Então, eu tenho uma gratidão e uma deferência muito grande. Eu mando meu abraço querido e saudoso para meu padrinho, amigo, irmão, professor Ivan Palma, né? Foi secretário da Prefeitura de Candeias. Tem aqui do Brasil todo. Candeias é um município daqui do estado da Bahia. Nós estamos aqui falando do estado da Bahia, mas eu tenho uma experiência, Terence, muito interessante. Não sei se você já viu algo do tipo. Então, a gente fazia os instrumentos de planejamento, a gente fez o PPA participativo, isso tem mais de 20 anos. Né? Então, foi muito interessante, porque eu posso dizer que foi um dos primeiros nesse segmento. Mas os estados fazem mais depois de 2000. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente fez um programa, e aí a Secretaria de Educação tinha um programa de redução. Na verdade, a gente fez um programa que a gente chamava de multissetorial, porque na Secretaria de Planejamento tinha um altíssimo... na Secretaria de Educação tinha um alto índice de evasão escolar. Só que o planejamento, obviamente, ele tem que entender, aí você fala muito bem, você está falando de indicadores envolvem em uma série de áreas. Eu tenho uma grata alegria de dizer que os tribunais de conta fala hoje, nos últimos anos, vem falando muito de efetividade, que é o resultado da aplicação da política pública. Então, a gente vive um grande avanço. E, na época, sabe qual era um dos maiores problemas da educação? Evasão. Por quê? Porque na área da saúde, a gente tinha um número muito grande de gravidez na adolescência. Então, o que acontecia? A menina saía e o menino, quando não era o pai responsável que ia trabalhar, também subia no mundo. Uhum. Então, foi criado, à época, um programa multissetorial. Perfeito. Que envolvia as áreas. Eu disse, essa é uma experiência tão marcante na minha vida, porque a gente tinha um agravo na educação e que teve agentes na saúde que começou a orientar de DSTs, a questão dos meios para evitar gravidez e tal. Então, assim, eu particularmente acho, obviamente que eu não quero ter um viés de planejamento, mas se as administrações, se os secretários não dialogarem, a gente não vai para lugar nenhum. Sem sombra de dúvida, Vitor. O que a gente percebe é que tudo que se trata de reunir, quando se fala de PPA, muitos de nós, prefeitos, muitas vezes participamos apenas para cumprir a nossa obrigação, para ir lá tirar uma foto e sair. Sem ter a noção exata da importância que é aquele momento, aquele instrumento para o futuro da sua administração. E o que é pior, aí eu vou dizer o que eu vivi, que eu estou falando aqui de erros que eu cometi, tá? Lá naquele primeiro mandato, era a reunião do PPA, a apresentação de resultado do quadrimestre. Aí você participa ali da reunião do PPA, tira foto, sai. Só que no dia seguinte, muitas vezes, você está fazendo o PPA, do ponto de vista gerencial, lá na comunidade, sem saber que aquilo que você está fazendo, que é a construção da ideia que alguém te apresentou, que politicamente aquilo é importante, essa relação,
Mas aquilo poderia ter sido feito unido os dois interesses da relação com a sociedade, com o cumprimento de uma exigência legal. Então, o que eu vejo é que tudo passa também por uma questão que vai muito das relações humanas, da percepção, da compreensão do prefeito. Muitos de nós, quando estamos à frente da administração pública, em razão do toque de caixa e dos diversos problemas, múltiplos problemas que acontecem, você acaba não tendo o tempo, a condição, muitas vezes nem psicológica para pensar. Então, o prefeito, na sua grande parte, vive uma vida de escravo mesmo. Por quê? Porque o telefone não para, é uma mensagem atrás da outra, o cara só tem tempo para pensar quando ele pega a estrada e perde o sinal do telefone. Então, mas isso se dá em razão de quê? Muitas vezes por falta de integração de equipe, da comunicação, da falta que ele tem de tempo para ouvir, inclusive, os seus atores principais que comandam. Então, ou ele centraliza demais, às vezes, como eu fiz, puxar tudo para mim, ou ele descentraliza demais ao ponto de perder o controle e aí passar a usar o tempo para apagar as fogueiras e corrigir aquilo que fizeram de errado. Então, assim, é o equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, planejamento, tudo isso é clichê. Mas a grande realidade é que é isso mesmo. Para eu fazer gestão exitosa, para fazer entrega, tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não faz. Para ter dinheiro, ele não brota. Para ter dinheiro em caixa, ou você amplia a receita e tem eficiência na sua arrecadação, e isso nas mais diversas fontes de financiamento, ou você gerencia custo. Mas o ideal é que você faça os dois. Então, para eu ter dinheiro, para eu fazer frente às minhas despesas, os investimentos que eu quero fazer, o dinheiro não vai nascer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Antes de mais nada, é muito valoroso, né, você, enquanto ex-gestor e consultor que é hoje, você dizer como eu errei, como eu fiz. Porque eu acho que a gente só transcende quando a gente reconhece onde a gente errou. E é muito... a gente vê gestões reiterando ano a ano. Eu falo, uma gestão reiterando ano a ano problemas que se avolumam, porque o gestor simplesmente não reconhece que está fazendo errado, está mal assessorado. E nesse sentido eu quero, né, trazer pegar um pouco da sua experiência, porque tem muitas entidades que falam muito, não tem dinheiro na educação, não tem dinheiro na saúde. E muitas vezes é falta de uma gestão efetiva nessas áreas, que eu estou colocando a título exemplificativo, mas eu queria que você colocasse alguns pontos, porque, por exemplo, o município tem um recurso da educação, mas pode potencializar a receita nessa área. De igual modo, na saúde. A semana passada eu conversava com o professor Arthur, e muitos municípios têm lá, falando de receita própria, tem um cadastro imobiliário desatualizado, não faz o referenciamento, não faz uma regularização fundiária, e, olha, eu não vou cobrar IPTU não, porque senão eu vou me descredibilizar com o seu Joãozinho que votou. Sim. E aí os tribunais de contas, olha, isso aí é renúncia de receita, e aí tem a questão, o texto constitucional fala, compete ao município, aí está falando da competência tributária. Eu quero falar especificamente nessa temática educação, saúde, enfim, na arrecadação de um modo geral, que você tem uma propriedade muito grande para estar dizendo. Quais são as dores? Eu queria que você trouxesse alguns insights, alguns pontos relacionados a essas áreas que você vem percebendo que municípios têm perdido um volume muito grande de recursos justamente por não ter esse controle efetivo dessas fontes de receita. Perfeito. Primeiro que todos nós sabemos que a receita própria de grande parte dos municípios baianos, eu digo aqui especificamente da Bahia, ela é muito pequena diante do conjunto de receitas. Não existe uma capacidade de arrecadação própria que seja capaz de fazer frente à despesa da educação, se na educação o seu bloco de financiamento, os seus programas federais, eles não estiverem sendo financiados. Não existe possibilidade, nenhum município tem a capacidade, com a sua arrecadação própria, de fazer frente às despesas da educação, quando hoje o Fundeb dessa cidade, por alguma razão, muitas vezes, de falha operacional no próprio censo, ou de estratégia que venha fazer alavancar a sua receita, ele possa suprir a despesa da educação. Então, eu acho que orgulho para o prefeito não é dizer que aplicou 35% em saúde e 40% em educação, quando deveria ser 25% para cumprir o índice constitucional.
deve ser motivo de orgulho é dizer, apliquei os 25, 26, apliquei 15, 16 na saúde, 25, 26 na educação, uma vez que o meu Fundeb é bom, porque eu diagnostiquei as falhas que existiam do ponto de vista do censo, eu tracei estratégias junto com a minha equipe para que nós pudéssemos trazer mais alunos para a sala de aula, para diminuir a evasão escolar, porque eu aumentei a minha oferta de educação para jovens e adultos, e basta fazer conta. Então, eu posso afirmar que existem lugares que a aplicação nos 15% está em 30%, mas está faltando médico e medicamento. Por quê? Porque o financiamento que se recebe de financiamento federal e estadual na atenção primária e na menor da complexidade não é suficiente para fazer frente à sua despesa. Mas por qual razão isso acontece? Aí tem uma infinidade de fatores que influenciam. E que, a partir de uma análise situacional, por profissionais que estão preparados para desenvolver um plano de ação, pegar na mão e fazer, olha, aqui era 1 milhão, vai passar a receber 1.500. É mais 500 que vai sobrar do seu recurso próprio. Então, nós atuamos aí seguramente hoje, mais de 400 municípios pelo país afora. Só na Bahia, em mais de 140 municípios. E nós já encontramos situações de municípios que, fazendo tudo certo, foi aumentado o Fundeb de um ano para outro de 80%, 90%, já tem casos de 100%. E aí eu estou falando aqui, não é de fazendo, muitas vezes, coisas erradas, como a gente já ouviu em matérias no Fantástico. Não, é simplesmente com correções do que já existia. Mas a falta de habilidade ou até de compromisso por parte de alguns atores que operam a secretaria, e muitas vezes por falta de tempo também, porque hoje você se prender no toque de caixa, no operacional... Ô, Vitor, infelizmente, os gestores acabam contratando, às vezes, secretários, muitos secretários bons que têm capacidade técnica, mas em razão da fragilidade da própria administração, o secretário de Educação muitas vezes está cuidando de ônibus quebrado, da falta de merenda na escola, da briga de professor com o diretor. E aí falta tempo para cuidar do que é estratégico, daquilo que pode, de fato, trazer entrega. Então, não é incomum, e aí eu poderia narrar aqui dezenas de municípios, tá? Por questão de reserva, não vou estar falando isso, mas nós temos dezenas, e quem quiser pode chegar à página do IBGR no Instagram e vai ver lá vários depoimentos de gestores que dizem que a realidade era essa, agora é essa. Mas isso aconteceu por um passe de mágica, um milagre? Fomos nós? Não. Isso a partir da percepção do gestor, e que tiveram alguns que eu tive que dizer, amigo, se você não participar ativamente dessa agenda, por mais que tenha sido apresentado o caminho, isso não vai acontecer, porque o exemplo arrasta. Então, se você não se apropriar dessa informação e chamar a reunião, aí teve um que me ligou no domingo, 10 da manhã, sem avisar. Rapaz, eu estou aqui com a equipe e tal, te liguei para arriscar, se você atender. Eu estou aqui, eu falei, porra, eu atendo e ficarei o dia todo, se necessário for. E eu quero parabenizar você por essa iniciativa, porque hoje é domingo e você está cuidando do que é essencial. No ano anterior ele tinha ouvido e não tinha feito, entende? E hoje esse cara, ele diz nos 4 cantos. Mas não é a informação, porque saber o que fazer e muitas vezes como fazer, está cheio de gente que sabe. Agora é a decisão de querer fazer. Meu amigo, que porrada, viu? Que porrada, porque muitos gestores estão aqui assistindo e devem estar, e agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? Se eu botei Joãozinho, que trabalhou na minha campanha, e Mariazinha, que trabalhou na minha campanha, e agora eu dei uma secretaria de educação para ela. Não tem problema. Eu dei uma controladoria para ele. Eu dei uma secretaria de saúde. Via de regra, controladoria, via de regra, é o que eu vejo. Não é um cargo que fica muito na mesa de negociação de acordos políticos. Secretaria, sim. Só que eu paro e penso, se eu, enquanto líder, tiver a capacidade, se eu tive a capacidade de convencer... Prefeito, certo. Prefeito. A capacidade de convencer o eleitor que eu sou o melhor para assumir o destino do município, eu tenho que me conscientizar que eu tenho que ter a capacidade de construir uma relação com o meu secretário, que muito embora às vezes foi indicação de um grupo político, que faz parte do meu grupo político, de que é necessário que ele tenha alguém técnico do lado, até mesmo para botar na boca do gol. Perfeito. Porque se ele for inteligente e não permitir que a mosca da vaidade tome conta do coração dele, ele vai utilizar o papel do técnico para colher resultados que farão a sua gestão à frente da secretaria exitosa.
Então, o problema todo está, muitas vezes, na falta, porque tem pessoas, Vitor, que basta que você explique. Você já pensou que se nós fizermos isso, e se você receber bem essa pessoa que está chegando aqui, você pode colher o resultado da melhoria dos seus indicadores, que a gente pode passar a ter mais receita e você poder oferecer aquele programa que você pensou em implantar e a gente não pôde implantar? Então, a vaidade, o ego, é o que ocasiona muito a derrota de muitos gestores, né? Porque se o camarada que está à frente de uma pasta, que ele sabe que ele não tem conhecimento técnico e a capacidade de fazer entrega, e ele se envaidece ou tenta janelar a entrada de alguém que quer chegar para somar, ele não está preocupado com o sucesso da administração. E no momento que ele não entende que a gestão é uma só, e essa visão tem que existir por parte dos secretários, né? O time que ocupa o primeiro escalão. Nós somos um corpo só. E se a administração da saúde for caótica, isso vai levar o grupo político a ser derrotado. E se ele está ali ocupando aquele espaço, é porque existe de fato a confiança. É um cargo de confiança, né? Então, do que adianta a minha secretaria ir bem, sendo que essa secretaria pode dialogar, a educação pode dialogar com a saúde. Você citou um exemplo concreto aí. As ações, a infinidade de ações que podem ser desenvolvidas, fazendo integração, e que uma impacta diretamente no caixa da outra e nos indicadores da outra, são inúmeras as. Rapaz, você está trazendo isso, eu me lembrei outra coisa, até recentemente coloquei em minhas redes, né? A gente falando essa conversa dos setores, a importância da expertise, e aí você trouxe uma abordagem, eu confesso, muito interessante, né? Porque a política partidária é uma ciência de habilidades, é uma arte, até uma arte relacional, uma arte negocial, isso, e aí eu estou falando que faz parte do Estado Democrático de Direito, né? Sim. Mas, de fato, existe uma inteligência, seja do gestor maior ou do próprio secretário, mesmo sem a quiescência do gestor, na verdade, com a permissão do gestor, melhor dizendo, para, olha, meu amigo, agora monte sua equipe. Uhum. Então, aí não é nem atribuir exclusivamente até o prefeito solitário, né, essa responsabilidade, mas esse secretário, essa secretária que eventualmente vai até mesmo ordenar a despesa, saber quem vai estar ali do lado. Eu me lembrei que recentemente eu coloquei em minhas redes uma coisa bem interessante. Eu fui lá na 1433, nova lei de licitação 1433, e estava vendo em que momento ela falava em dotação. Eu assim, não sei se muitos de vocês pararam para pesquisar, só fala uma vez. Isso não tem problema, né? A gente está falando de contratações. Mas aí, para mim, é pior. Eu vejo muitas pessoas falando do plano de contratação anual, mas ninguém fala de conversar com o orçamento. Uhum. Como é que você está com a contabilidade e com controle? Você está viajando. Sim. Então, assim, de forma análoga, é uma realidade que acontece no âmbito dessas secretarias e que, portanto, a sua fala terminou acabando o podcast. Foi uma aula, né? Então, eu quero aproveitar, né, já que a gente está com essa deixa, né, para colocar, né, você que tem essa experiência técnica e essa experiência da dimensão política, porque é uma das últimas perguntas que eu estou fazendo, até você dar o tchau, infelizmente passa muito rápido. De que forma chegar a essa interseção, sabe, Terence? Sabendo que cada um tem sua praia. Outro dia eu li um texto bem interessante, bem resumido. Todo mundo é ignorante. Sim. De um determinado assunto. Perfeito. Em que momento a gente consegue entrar nessa interseção da gestão, da articulação, quando eu falo articulação intersetorial, e de uma fluidez processual, para que no final tudo seja atendido, que é comum, a execução de políticas públicas que mude a vida das pessoas? Vitor, eu vou narrar uma história que eu não pensei nela, não, mas você falando agora, pode parecer desconexa, mas você vai entender o objetivo dela. Eu tenho um grande amigo em Botirama, e que a gente gostava muito de correr motocross e tal. Amigo, irmão. E de uma hora para outra a gente parou de se falar. E eu fiquei uns 3 anos sem conversar com esse amigo. E aí, numa ocasião do aniversário da cidade, eu trombo com ele. Não tinha como não falar. Mas teve briga? Não. Aí tipo, criou um ambiente que, porra, por que você parou de falar comigo? Ele disse, por que você parou de falar comigo? É mentira. Você tá falando sério? Tô falando sério, velho. Então,
Uma certa feita, nós passamos perto da loja da irmã e eu não falei, ele não falou, achou que eu estava magoado, e ficou. Então, repara. Que loucura. Às vezes a falta de maturidade, mas isso acontece, Vitor. Isso acontece quando nós não temos a consciência de que o diálogo, né, a humildade para pedir desculpa, para reconhecer uma falha. Você passa a perceber o valor que existe hoje. Você fala o que se ouve falar no dia de hoje é da terapia, do acompanhamento psicológico, a cabeça das pessoas. Cada dia que passa precisa ser cada vez mais bem tratado. Então, quando você começa a ter um nível de maturidade para reconhecer isso e dialogar mais, tudo vai mudar. O problema é que, às vezes, nesse ambiente da administração, onde há disputas por território, né? A disputa pelos seus espaços de poder, elas ocorrem aqui, ocorrem em qualquer lugar do mundo, né? Eu assisto séries que envolvem política e gestão de todo mundo, todas as séries que você imaginar que fala de política eu já assisti nesses streams da vida. E a realidade é a mesma. Então, tudo está nas pessoas. Então, se nós trabalharmos bem essa nossa capacidade, essa nossa percepção de que, havendo a construção do diálogo, parar para tratar as feridas, porque fogueira dentro da administração, ela, se não for apagada, ela seguramente vai tomar conta. Então, surgiu um problema, tratar logo. Mas o que ocorre, via de regra? A procrastinação. Porque chega a um determinado ponto que encarar um problema, por quê? Porque se eu mexo aqui, eu vou trazer problema com esse outro que tem importância política. Se eu mexo nesse, aí eu vou deixando. E aí, meu amigo, chega uma hora que você, de fato, não tem como decidir. E você fica preso. E aí o seu braço cada vez mais vai para a seringa, porque você perde o controle. E ao final, sobra para quem? Para o prefeito. Ao final sobra para o prefeito, para o secretário que tem responsabilidade solidária, as secretarias que têm fundo. Então, a você, secretário, você consultor do setor público, da comunidade do setor público, eu digo, não existe... Aí eu vou narrar outra história aqui para encerrar, viu, Vitor? Lá em Botirama, quando eu estava prefeito, eu fazia atendimento às terças e quintas. Então, eu não tinha cultura de receber as pessoas na minha casa, tá? Cada um adota a forma de tocar a sua administração como bem entende, né? Mas eu entrei e falei, não, eu vou receber na prefeitura todo mundo, nem que eu saia 10 da noite. E aí tem uma figura muito conhecida em Botirama chamada Léo. Ele tem uma deficiência e as pessoas costumam chamar ele de Léo América, porque ele gosta de cantar aquela música, seu louco por tirar América, tal. E aí eu tô olhando pela câmera, já era 8 da noite, para atender o povo que estava lá ainda, na recepção da prefeitura, e tinha um monte de gente. Então eu só parava de atender na hora que atendia o último. E aí, é claro, o gabinete do prefeito é o lugar onde as pessoas trazem os problemas, e são inúmeros problemas, problema de ordem da gestão e problema de ordem pessoal. E aí Léo, toda vez que me encontrava, Léo me derrubava em alguma coisa, Léo me dizia, o problema X, o problema Y, né? E eu estava cansado, já era 10h30 da noite. Aí eu peguei e falei para a recepcionista, falei, rapaz, o último que está aí, quem é Léo? Aí eu falei, tá, o Léo vai ficar por último, porque ele tinha chegado por último. E aí, quando eu termino de atender a última pessoa, que era a vez de Léo, eu falei, pede Léo para entrar. Quando o Léo entra, eu vou pegando minha mochila, colocando o notebook na bolsa e digo, e aí, Léo? Porque eu já tinha visto Léo no dia anterior, né? Na rua. Aí ele disse assim, e aí? Eu falei, e aí, Léo, o que é que você manda? Ele disse, nada não, amigão, só vim saber como é que você tava. Me quebrou. Eu falei, eu tô bem, me espera aqui, nós vamos sair para comer uma pizza lá no Hotel Atlanta. Aí eu fui comer uma pizza com o Léo. Entenda, saber lidar com as pessoas. Pô, se o camarada sabe que eu sou prefeito e que eu acordo, o momento de tratar comigo ainda é quando eu acordo, que eu acordo mal-humorado enquanto eu não tomar café, por que eu vou tratar? Tipo assim, quando você começa a se relacionar com as pessoas, você começa a perceber os gostos dessas pessoas, né? Você começa a saber qual é a hora certa de falar, de não falar. Não é assim que acontece na nossa vida, pô? Então, quem atua no setor público tem que entender que o prefeito, ele tem uma carga, um fardo muito grande. Por mais irresponsável que alguns sejam, que na sua maioria não é. A maioria tem boas intenções, a maioria assume o compromisso porque realmente quer marcar época, marcar história. Só que os problemas que permeiam acabam colocando alguns deles em situações dificílimas, né? E que muitas vezes
sai pela porta do fundo. Então, saber lidar, a hora certa de tratar, passar a conhecer, custa o quê? Conversar com os amigos mais próximos, saber qual é o momento certo, né? Qual a hora certa, qual é o dia ideal, o que ele gosta, não gosta de fazer, e construir a relação. A conquista se funciona assim. Então, nós devemos deixar de passarmos a impressão, e aí eu estou falando agora para os profissionais do setor público. Nós não devemos ser enxergados pelos gestores como os trazedores de problemas. Porque o que tiver de ser dito tem que ser dito. Agora, vamos pensar em apontar o problema e também apontar soluções. Porque hoje, Vitor, fechou agora um mandato. Tem prefeitos que perderam suas eleições e vão descumprir o artigo 42. E tem outros que vão descumprir o artigo 42 tendo deixado o dinheiro em conta. E tendo deixado dinheiro em conta, mas aonde não precisava deixar, e deixou empenho aonde não podia ficar. E quando você pega o histórico de pagamento, aquela despesa que ficou para trás, empenhada, podia ser paga com outra fonte de recurso. Perfeito. Então você vê assim, são erros gritantes. E que, falta o quê? A gente precisa se dedicar um pouco mais para nos debruçarmos, porque tudo é mais fácil pelo recurso próprio, tudo é mais fácil dizer não. Então, o caminho mais curto, seguramente, é aquele que também traz mais sacrifício para a administração. Não existe uma receita vinculada dentro do exercício financeiro que não exista uma despesa a ser executada com aquela receita. E por qual razão tem gestores que estão com dinheiro em conta há 2 anos, 80, 100 mil, 2 mil, 1 milhão de reais, e gastando recurso próprio para pagar aquela despesa? Por quê? Porque seguramente não teve ninguém para parar. Estudar e montar um plano. Aí quando alguém aponta o caminho, muitas vezes pela vaidade, a autodefesa coloca que se o prefeito não tiver maturidade para ele mesmo buscar informações, saber fazer o juízo de valor, ele às vezes acaba deixando de fazer mesmo. Por quê? Porque alguém tentou construir uma imagem que não é aquilo. Então, assim, eu digo, não vou dizer 99 não, que talvez fosse exagero, mas 95% das coisas que acontecem na administração pública são previsíveis. E perceba, aquele princípio de Pareto 80-20. As maiores dores de cabeça que a gente vive na administração, todos os prefeitos vivem, são as mesmas da cidade vizinha, da outra cidade, e são as mesmas do mês passado. Então, tratar aqueles 20% que faz parte dos 80% que é o que nos consome, talvez exigisse da gente uma tarde no mês. Uma tarde, fora daquele ambiente. Mas dá trabalho. Aí, dá trabalho porque tem que parar, exercitar paciência. Eu tinha lá paciência de parar para ouvir, parar para reunir, para discutir. Isso, para mim, era perda de tempo. E muitos encaram dessa forma. Porque é como se o tempo fosse tão precioso que não pudesse parar para discutir, sem saber que a discussão, o diálogo, é o caminho para viabilizar as não dores de cabeça do futuro. Então, eu tenho experiência de 10 anos de prefeitos que a gente acompanha aqui, com o trabalho, que no momento que ele entendeu, que eu digo, amigo, eu só quero de você uma coisa, o compromisso de que uma vez por mês você vai parar. Você vai sair de lá e vai sentar uma tarde com a equipe aqui. Vai ficar tarde até a noite e você vai ter tempo para parar e atender seu telefone, não tem problema. Sua vida vai continuar. Agora você vai ter que parar para avaliar o planejamento que foi feito no mês anterior, que nós construímos juntos. Para você fazer as intervenções ao identificar. Lá no PDCA, eu não planejo, checo, executo e corrijo? Não é assim? Então, planejo, executo, eu tenho que checar. Agora, se ele não parar para checar, como que ele vai corrigir? Aquele problema vai ser corrigido no mês subsequente. O problema vai continuar a acontecer. Então, assim, é uma questão de mudança de vida. Mudança de vida. Que se quiser, e aí não é palavra de coach, Vitor, é que a grande realidade é essa. Se eu sei quais são os caminhos, eu faço o juízo de valor, compreendo. Porque não precisa ter nível graduação e formação em administração para saber isso, não. Tem muita gente aí que tem uma inteligência emocional e uma capacidade de compreensão que bota muitos PhDs e Harvard no bolso. Então, assim, a consciência, a humildade e compreender que não basta saber. Tem que fazer. Pronto, fechou lá. Eu não tenho mais nada que falar aqui com o professor Terence. Na verdade, esse VMcast foi o VMcast que
um dos que eu mais anotei aqui, viu, professor? E não é conversa mole, não, porque aqui a gente fala, aqui a gente aprende. É interessante porque tem uma coisa até que é a última pergunta que eu vou fazer, ele vai olhar para a câmera e dar uma dica e vai tentar resumir aqui em 1 minuto, que eu sou um tanto quanto avesso. O que é que eu vou fazer nos 100 primeiros dias de gestão? O que é que vai fazer? O que é que tem que fazer nesse mês? Que dia é o controle que vai fazer? A administração é feita todo dia e que tem absolutamente tudo a ver com o que você falou. Não adianta a gente reiterar os problemas e pensar que no último dia do mês vai corrigir tudo o que aconteceu no ano passado, porque eu só estou incrementando a dor, incrementando os problemas, e tem problemas que em algum momento se tornam insanáveis. Sim. E é por isso que a administração pública se faz todo dia. Mas pegando a deixa, que a gente sempre fala dos 100 primeiros dias e etc e tal, mas na verdade é uma dica de gestão, eu gostaria que você, Terence, em breves palavras, obviamente consolidando tantas coisas que você falou que poderia falar, eu quero dizer, meu amigo, que a gente poderia ficar aqui horas e horas a fio, porque a gente tem uma liturgia temporal a seguir, mas, velho, irretocável, velho. Por isso que eu gosto, me orgulho muito de você, como profissional, como pessoa, e que foi uma aula que você deu. Mas qual a dica que você daria para essa turma que está iniciando o setor público, para esses gestores e gestoras que estão inaugurando e para a equipe técnica que nos assiste? Lembrando que a gente tem alguns projetos, o RClass, a nossa plataforma de streaming educacional, está aí na descrição, e o GPM Zero, Gestão Pública Municipal Abaixo do Zero, que é que a gente faz um passeio na gestão pública, um amigo que vos fala, apresentando os conceitos fundamentais aqui, que tem como base muitas coisas, inclusive, que foram faladas aqui para o professor Terence. Mas a palavra é sua, meu amigo. O que eu diria? Sim. Aos gestores que assumiram agora o primeiro mandato, e o conselho aos profissionais da gestão pública que assessoram esses gestores, a gente precisa deixar muito claro que esse dinheiro que tem em conta hoje, que está lá na conta do Fundeb, que está na conta do FPM, do ICMS, em todas as contas da administração, esse dinheiro não é disponibilidade. Primeira coisa. Segunda coisa sente para fechar o custo. Por quê? Se a gente parar para pensar, isso é muito óbvio. De 100% da nossa receita, em nenhum município, a folha que envolve efetivo, cargo comissionado, contratado e terceirizado vai representar menos de 60%. Aí já tira uma situação. Você definiu, né? O que sobra, grande parte dessa fatia, muitas vezes 15%, 20%, são os contratos fixos do que é essencial e necessário para rodar as assessorias, sistemas, isso e aquilo. O que sobra é muito pouco para você gerenciar. E é nesse pouco que a gente se perde. Então, pare agora, conheça a sua... Eu quero saber quanto custa, fica esse desafio. Vamos montar quanto custa rodar a sua operação. Quanto é que custa se hoje for 1º de março, quando esse VMCast for ao ar? Sente com a sua equipe de finanças, com o seu secretário de saúde e educação, dizendo, eu quero saber se hoje não tivesse R$1 na conta e não devesse nada a nenhum fornecedor, quanto que eu precisaria arrecadar para que eu pagasse dia 31 de março todas as despesas? Encontrando essa resposta, você resolverá grande parte dos seus problemas e seguramente não precisará passar pelo que eu passei, sofrer o que sofri e que muitos não tiveram a oportunidade de corrigir, diminuir os prejuízos como eu tive. Então, conheça a sua realidade para tomar decisões. E, por enquanto, pé no freio. Show de bola. Senhoras e senhores, professor Terence Lessa, muito obrigado por estar aqui. A comunidade do setor público agradece essa experiência, essa expertise no setor público e espero vocês no próximo VMCast, o podcast da comunidade do setor público. Mais uma vez, professor Terence, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Vitor, e a toda a sua equipe aqui do Grupo Reúne, e a vocês da comunidade do setor público. Espero que vocês apreciem esse material, que, sem sombra de dúvida, foi mais um podcast que vai trazer muita informação enriquecedora para a profissão de vocês. Então, forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Parabéns, professor. Show de bola.